Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Jornal espanhol pressiona Carlo Ancelotti e pede Pedro na seleção brasileira. Elenco do Flamengo recebe folga após vitória contra o Fluminense. Flamengo toma decisão sobre o futuro de Jorge Carrascal depois de mais uma expulsão, agora contra o Fluminense. Ninguém esperava. Atacante perde prestígio e saída ganha força no meio desse ano. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois da vitória de ontem, o elenco rubro-negro recebeu merecidamente a segunda-feira de folga, e vai se reapresentar na manhã de terça, mas o Flamengo ainda não divulgou a sua programação para essa semana. Na quinta-feira, aqui no Maracanã, vai enfrentar o Independiente Medellín da Colômbia pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília. O Sesc RJ Flamengo inicia uma batalha contra o Dentil Praia Clube em busca da vaga na semifinal da Superliga Feminina. A equipe do Bernardinho visita o rival mineiro nesta segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, no ginásio de Uberlândia Tênis Clube, o UTC, no primeiro jogo da série em melhor de 3. O Sport TV 2 e a VB TV vão transmitir essa partida ao vivo para todo o Brasil. Nas duas vezes em que as equipes se enfrentaram na fase classificatória dessa edição, o Flamengo levou a melhor, 3-0 no Maracanãzinho e 3-1 lá em Uberlândia. Dessa vez, as meninas da Gávea esperam mais dificuldades em quadra e querem mostrar a sua força para lidar com a pressão da torcida adversária. Se vencer, o rubro-negro volta para o Rio de Janeiro, podendo decidir em casa no dia 17 de abril. Diante da sua torcida, aqui no Maracanãzinho, a classificação para a grande final da Superliga. Os ingressos para a segunda partida da série já estão à venda no site Guichê Web. O Sesc RJ Flamengo tem destaques individuais na estatística da Superliga. A ponteira americana Simone Lee é a maior pontuadora da competição com 469 acertos, enquanto a oposta Tainara está em quinto lugar com 348 e ainda é a jogadora que mais pontuou no saque com 26 aces. No ataque, Lorena ocupa o quinto lugar com 50,7% de aproveitamento. A Superliga 25-26 começou com 12 equipes que se enfrentaram em turno e retorno. As quartas de final reuniram os 8 primeiros colocados da fase classificatória em um play-off melhor de 3. O Sesc RJ Flamengo avançou ao passar pelo Batavo Mackenzie em 2-0. As semifinais também acontecem em melhor de 3, enquanto a grande final vai ser disputada num jogo único, no dia 3 de maio, lá no Ibirapuera, em São Paulo. Bora lá, pessoal, todo mundo ligadão hoje às 9h30 para torcer para as meninas. O Flamengo iniciou as conversas para renovar o contrato do lateral esquerdo Alexandro, mas a negociação está esbarrando num fator inesperado. O lateral esquerdo avalia com cuidado a possibilidade de se aposentar no final dessa temporada. Esse é, nesse momento, o principal obstáculo para um novo acordo. A decisão final está nas mãos do Alexandro. A informação foi revelada pelo jornalista Felipe Silva durante o seu programa na ESPN Brasil. Segundo ele, o clube já sinalizou interesse na permanência do jogador. Internamente, existe sim a confiança na sua continuidade, mas o cenário ainda é indefinido. Dentro de campo, Alexandro segue como peça fundamental no elenco rubro-negro. Titular absoluto, ele teve papel importantíssimo nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2025. Em 2026, ele vem mantendo a regularidade e presença constante. O desempenho reforça o interesse do clube, mesmo com a idade elevada de 35 anos e com as constantes lesões musculares. Além da parte técnica, o lateral também é valorizado pela sua liderança no vestiário. O Flamengo vê no jogador um exemplo para o grupo. Sua experiência e postura são consideradas diferenciais e importantes, pesando muito a seu favor na renovação.
Por outro lado, a possibilidade de aposentadoria levanta dúvidas sobre a sua continuidade. O jogador analisa seu momento na carreira e não descarta encerrar o ciclo. A decisão envolve aspectos pessoais e físicos. O clube aguarda uma definição do Alexandro. A estratégia da diretoria é tentar convencê-lo a adiar essa aposentadoria e acredita que a disputa de uma Copa do Mundo pode influenciar na sua decisão. O objetivo é mantê-lo por mais tempo aqui no elenco do Mengão. O diálogo segue sempre em aberto. Nos bastidores, o clima é de respeito à vontade do jogador. O clube entende que a decisão vai ser pessoal. Ainda assim, trabalha para apresentar um projeto atrativo. A permanência dele é tratada como prioridade no Flamengo. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho aqui, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado. O nosso querido Pedro foi o grande nome da vitória de ontem do Flamengo sobre o Fluminense por 2-1, porque marcou os 2 gols que deram os 3 pontos para o Mengão. Não à toa, o diário AS da Espanha escreveu, aspas, o caso do Pedro talvez seja um dos mais impressionantes, porque o atacante do Flamengo vem numa sequência de gols há algum tempo. Mas no clássico contra o Fluminense, ele demonstrou mais uma vez porque pode ser considerado uma opção muito viável para a seleção brasileira. Seu perfil, diferente da maioria dos atacantes que o Ancelotti escolheu até agora, lhe confere um valor extra. Seus gols demonstram isso. E os 2 que ele marcou contra o Fluminense no Maracanã ontem são provas claras disso, concluiu lá o jornal espanhol. Vale destacar que a convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo acontece no dia 18 de maio. Assim, o técnico Carlo Ancelotti inicia a sua preparação no dia 25 do mesmo mês, enquanto a viagem para os Estados Unidos vai ser no dia 1º de junho. Aí eu te pergunto, você acha que ainda dá tempo para o Pedro ser o 9 da seleção brasileira? Coloca aí que eu quero saber. Após a vitória de ontem, a diretoria do Flamengo precisou tomar uma atitude mais drástica sobre o futuro do Jorge Carrascal, que foi expulso novamente ontem, no final do segundo tempo, e poderia ter colocado em risco a vitória e os 3 pontos do Flamengo. E por isso, o clube decidiu punir o colombiano mais uma vez, porque essa foi a 5ª expulsão de jogadores do Flamengo nessa temporada. Vale ressaltar que o Mengão já tinha punido o Jorge Carrascal com uma multa no seu salário após a expulsão na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Agora vai repetir a medida devido à irresponsabilidade do jogador. Com isso, o Jorge Carrascal está fora do próximo jogo do Flamengo no Brasileirão, no domingo, dia 19, pela 12ª rodada do campeonato contra o Bahia, mas pode ficar à disposição do Jardim já para essa próxima partida de quinta-feira, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores, justamente contra o Independiente Medellín da Colômbia. Mesmo com a boa vitória sobre o Fluminense, a comissão técnica do Flamengo se preocupou com um rendimento abaixo do esperado durante esse jogo. Mais uma vez acionado, o Luiz Araújo teve uma atuação claramente insuficiente em campo. O jogador mostrou um nível inferior aos seus colegas, errou muitos passes e criou brechas que o adversário aproveitou ao longo do jogo. E, diante disso, a diretoria do clube decidiu tomar providências. Segundo informações exclusivas do portal Bola Vive Brasil, devido a esse desempenho fraco, a tendência é que a gestão busque negociá-lo já na próxima janela de transferências. Caso chegue uma boa proposta, a saída do jogador será facilitada. A medida veio após o jogador não demonstrar evolução, mesmo com a troca na comissão técnica, mantendo um declínio técnico diante do que se esperava dele na sua chegada ao Flamengo. A avaliação da diretoria é que o jogador vem de atuações insuficientes para jogar com a camisa do Flamengo.
Seu nível técnico está muito abaixo dos seus colegas. Ele não evoluiu com o novo treinador Leonardo Jardim. A diretoria do clube vai facilitar a sua saída na próxima janela do meio desse ano. E o seu declínio técnico está sendo acentuado daquilo que o clube espera dele, que tem aí um alto salário, R$1 milhão por mês. Vale destacar que o Luiz Araújo tem 29 anos, completa 30 agora em junho, 1,75 de altura, é um ponta-direita canhoto que pode jogar de ponta esquerda ou até mesmo de meia ofensivo. Está no Flamengo desde julho de 2023 e tem contrato por aqui até 31/12/2027. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em €7 milhões. Aí eu te pergunto, você negociaria o Luiz Araújo no meio do ano? Coloca aí que eu quero saber. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar aqui os parabéns para o meu querido amigo Wilson Augusto, que hoje está fazendo aniversário, 5.2, um garoto, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Comemore bastante o seu dia, porque você merece. Parabéns, Wilson. Tamo juntos, meu querido. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz, Flamengada. Pra cima deles, Mengão!